Jornal Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h, com Tiago Botelho, aqui na rádio ZLZN. Jornal Poder e Opinião, só aqui na rádio ZLZN. 7h19 na capital amazonense. Muito bom dia para você que sintoniza na rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediato. Está no ar nesse momento o Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Eu lembro que estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está aqui na Zona Centro-Sul, você que está no Eldorado, Parque 10, Praça 14, Boulevard, Adrianópolis, Aleixo, São Francisco, todos os bairros da Zona Centro-Sul e adjacências. Pode sintonizar o seu rádio aí na 87.9 e nos acompanhar. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você iniciar o seu dia muito bem informado. Quero agradecer você também que já está nos acompanhando pela internet. Estamos no YouTube, Facebook e também no Instagram a partir de agora, trazendo para você as principais notícias do dia. São 7h20, vamos saber então quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Sob gritos de fujão, Flávio Dino abandona a audiência na Câmara após briga generalizada entre deputados. Empresa brasileira de comunicações erra a quantidade de moradores da Amazônia. E Lula afirma também que a Amazônia não é nossa. O governo gasta mais de R$100 mil com sofá e cama para presidente e primeira-dama. E ainda, decisão indefere pedido de suspensão da cobrança do IPTU 2023 em Manaus. 7h21, o Poder e Opinião já está no ar. Jornal Poder e Opinião. Muito bem, antes da gente começar os nossos debates de hoje, meu amigo professor Ademir Ramos já está comigo aqui nos estúdios da ZLZN. Vamos dar uma passada nos principais sites e jornais do Brasil para saber o que é manchete na manhã desta quarta-feira. A Folha de São Paulo, por exemplo, traz como principal matéria do dia: inflação fica abaixo do esperado e anima mercados. Índice acumulado em 12 meses é o menor desde o início de 2021. Dólar cai a R$ 5,00, é o destaque de hoje da Folha de São Paulo. Outro destaque aqui da Folha: Lula chega à China e negocia adesão a plano ambicioso de Xi. O presidente Lula desembarca hoje na China com negociações abertas com Pequim para atrair investimentos, enquanto Xi Jinping cobra do brasileiro entrada formal na iniciativa Cinturão e Rota. Os dois se reúnem na próxima sexta-feira. Agora vamos para o Estadão. O Estado de São Paulo de hoje traz como manchete: Brasil falha no controle das incitações ao ódio nas redes. O governo quer acelerar a retirada do ar de conteúdos nocivos. Destaca aqui o Estadão. Oposição usa a comissão na Câmara para fustigar ministros. A audiência do ministro da Justiça Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública da Câmara foi encerrada em meio à troca de insultos entre deputados. É o destaque de hoje também do Estadão. Vamos para o jornal O Globo, o jornal do Rio de Janeiro. O destaque de hoje do Globo é: inflação desacelera, bolsa sobe e dólar é o mais baixo em 10 meses. Expectativa de freio nos juros nos Estados Unidos também influenciou, é o destaque de hoje do Globo. Governo vai taxar compras internacionais de até $50. Fazenda anuncia fim da isenção de impostos para compras até esse valor em plataformas digitais como Shopee e AliExpress, que vendem produtos importados. Expectativa é arrecadar até 8 bilhões por ano com tributos. Vamos dar uma passada rápida também agora nos principais portais de notícias. Olha só, o G1 de hoje traz como principal matéria:
PF investiga faculdades por suspeita de fraude no FIES. Vamos dar uma passada também na CNN. Militares prestam depoimento à PF hoje. Chefe do batalhão da Guarda Presidencial também será ouvido. Dá uma passada agora na Gazeta do Povo, Jornal do Estado do Paraná. Hegemonia da esquerda em associações e ONGs favorece domínio da máquina estatal. É o destaque de hoje da Gazeta do Povo. Vamos dar também uma passada agora no site de política aqui da Rede Norte Digital, o site upoder.com. Bosco Saraiva, que aguarda a nomeação, deverá empossar novos superintendentes adjuntos da SUFRAMA. É o destaque principal aqui do site. A gente volta aí sim para darmos início aos nossos debates. Não sai daí não, voltamos já já. Poder e opinião, primeira edição. Com transmissão pela rádio ZL. A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus. E quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com termo de ajuste de gestão. Sete horas e 28 minutos em Manaus. Estamos de volta com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que também quer nos acompanhar pelas ondas do rádio. Você que está na internet aí, muito obrigado pela sua companhia. Estamos agora também no YouTube. Você pode procurar lá o canal do Poder, é o @podercom. Procure lá, curta a nossa página, deixe seu like lá e comece a acompanhar os nossos conteúdos semanais e diários aqui do site O Poder. Estamos também no Facebook e no Instagram a partir de agora. Na live do Instagram você também pode mandar aí para os seus amigos, apertar naquele aviãozinho lá e mandar para os seus amigos para que eles possam também começar essa quarta-feira bem informado aqui
conosco, assim como você está ficando bem informado com a gente. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião, deixando aqui sua sugestão de tema, de entrevistado e também interagindo com os nossos analistas políticos. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, é o 92994858526, 92994858526. Participa aí com a gente e vamos fazer o programa juntos. Já estão comigo aqui os meus amigos Brian Douzani, professor Ademir Ramos, para a gente começar o debate de hoje. Vamos lá, hein? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deixou a audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado após diversas discussões generalizadas ontem. O membro do governo Lula foi por diversas vezes interrompido por atritos protagonizados pelos parlamentares que trocavam acusações mútuas de agressões e ataques. Nós temos um vídeo aí, meu amigo Will, solta o vídeo para a gente ver aí como é que foi a baixaria ontem na Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Temos o vídeo aí, meu amigo? Eu lhe fiz uma pergunta, deputado Duarte. O senhor é membro da comissão ou não? Isso também não é membro. Deputado Duarte, está liberado. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Encerrando por aqui, já deu para ver que foi clima de quinta série ontem lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O ministro foi convocado para falar sobre os atos de 8 de janeiro, sobre a visita dele ao Complexo da Maré e também sobre essa questão de invasões de terra aí por parte do MST. Brian, não falou de nada, né? Só foi confusão? Bom dia, vamos começar com você hoje. Só foi confusão. Bom dia, Thiago, professor, nossos colegas aqui, direção, produção, operação, todo mundo. Veja, ontem a questão foi tão bizarra, para ser bastante elegante aqui, que até expoentes assim do bolsonarismo clássico, que eu cunhei essa expressão que o professor volta e meia quer entender o significado dela, ao ponto de um deputado, por exemplo, como o Marco Feliciano, né? É até bom procurar até o tweet pra gente ler aqui, mas eu tenho aqui uma aspas. É uma vergonha, o nível está muito baixo na oposição e na situação. Política virou entretenimento. Todo mundo quer 5 minutos no Jornal Nacional ou gravar vídeo para postar nas redes sociais, disse o deputado. Isso aqui é o Marco Feliciano falando sobre... E isso é uma coisa que nós já comentamos aqui a época da última ida do Flávio Dino na Câmara, né? O nível da direita. Como que o Flávio Dino conseguiu, mas com muita facilidade, driblar o deputado André Fernandes com aquela história do Jus Brasil, que foi uma verdadeira vergonha, principalmente porque as pessoas esquecem que o Flávio Dino é um ex-juiz federal, né? Vamos lá também, né? As pessoas acham que qualquer coisinha vão pegar ele no pulo do gato. Precisa ser mais inteligente, ser mais esperto, né? Então a comissão ajudou o ministro ontem, essa que é a realidade, né? E o pessoal da lacração, que tem o pessoal da lacração da direita e da esquerda, a gente tem que lembrar disso, chegou a irritar, a gente pode até ver pelo vídeo, a irritar o próprio presidente da comissão, que, salvo engano,
é da base de oposição, é um bolsonarista, salvo engano, o presidente. Sim, o Sanderson, sim, exatamente, é do PL. Exatamente. Ou seja, o negócio foi tão feio, professor Thiago, que até o Biratã Sanderson, do PL, salvo engano, do Rio Grande do Sul. Até o presidente, pelo vídeo, você vê o quão irritado ele ficou. Né? Isso não produziu nada. Só mais uma vez o Flávio Dino saiu por cima. Né? Mas é o nível que a Câmara tem. Né? É o nível, e é o modus operandi já muito conhecido, e eles são como os representantes do povo, é isso mesmo, né? A Câmara é uma arena. Agora deve ter um limite, né, de decoro, de cordialidade, até para enquadrar autoridades que precisam ser enquadradas. No argumento, nos documentos, nos fatos e tal. Algo com pergunta-resposta, contra-resposta, né, nos fatos realmente. É isso que a gente quer ver no Congresso Nacional. Se elucidar um episódio obscuro ainda em muitos sentidos. Ontem, por exemplo, saiu no jornal Metrópolis, Thiago, que o Flávio Dino disse na entrevista que ele não viu o relatório da ABIN porque parece que o modo de envio era pelo WhatsApp. Pô, pera lá um pouquinho, né? Essa desculpa tá muito mal contada, né, senhor ministro? Então quer dizer que o senhor não viu o relatório porque a ABIN mandava pelo WhatsApp e não mandava pelo e-mail? Ah, por favor, né? Mais um episódio e eu tô falando do relatório da ABIN. Tem aquele da PF também, do dia 7 à noite. Esse é da ABIN, que ele afirma que não tomou ciência por conta do envio, a metodologia, que ele chamou assim, do envio, que foi pelo WhatsApp, não foi por outra coisa. Precisa também um episódio a ser esclarecido pela CPMI do dia 8 de janeiro. Então, infelizmente, já se provou que vai ter que ser na CPMI mesmo um debate mais profundo com membros, porque nessas comissões pode participar tanto membro quanto não membro, salvo engano, né? Ou suplentes. Então vira uma bagunça, é uma comissão grande, né? Vira uma bagunça, vem o pessoal mais dodói no bom sentido da palavra, se é que tem bom sentido, para inquirir o ministro. Então não dá, vai acontecer, ele pode vir 10 vezes, a Câmara vai acontecer isso. Então é necessário a gente começar a tratar a coisa com a devida seriedade, a oposição tem que se dar o respeito também, porque a sociedade está assistindo, a sociedade não está gostando nem de uma base leniente com os crimes do colarinho branco, nem com uma oposição infantil, uma oposição que não sabe ser técnica, uma oposição, infelizmente, neófita. Professor Ademir. Eu tenho profunda admiração pelo ministro Dino. É um caboclo de Itacoatiara. É bom que você saiba disso. Mesmo, professor? É mesmo? É de Itacoatiara, o Dino. Essa não sabe. É maranhense, não? Procura aí. É caboclo de Itacoatiara. Essa... Tem sangue de Ajuricaba na veia. E se fez no Maranhão como operador do direito. É um magistrado. Passou pela militância da esquerda, está na esquerda. E digo mais, ele foi o esteio do governo Lula no combate a esse golpe bolsonarista em Brasília. Tá? É um homem experiente, conhece bem a tribuna e ele tem exercido um papel importante nesse governo Lula, gerando até ciumeira. Ele e o Haddad são os dois esteios nesse momento do governo Lula, gerando ciumeira nas fileiras do PT. Porque ele não é do PT não, né? Ele é do PCdoB. Ele vem do braço armado da esquerda, que é o PCdoB. Então, é importante refletir o papel do ministro Flávio Dino, pessoa que o Lula respeita muito. Mas vamos aos fatos. Bom dia para você, bom dia Amazônia, bom dia Brasil. Estamos na rede, caiu na rede é peixe, né? É isso aí. Nós estamos no mês de abril, e mês de abril é um mês muito cívico para nós, né? É um mês da conquista, do desembarque, da descoberta do Brasil. É um mês de profunda reflexão também sobre a semana. O mês de abril é a Semana dos Povos Indígenas. Em Manaus, a FUNAI aqui vai fazer um grande evento
para nós discutirmos a questão dos direitos indígenas. Em Brasília vai ter os acampamentos indígenas, vai ter uma grande discussão em todo o Brasil, em diálogo com o MST, sobre discussão da terra, demarcação das terras e ocupação de terras, quanto à questão do uso da reforma agrária e política agrária. Deixa eu me deter aqui sobre o valioso gasto que nós estamos tendo com essa meninada inconsequente que está na Câmara Federal. Primeiro, é o seguinte, como é que chama o ministro? Eu concordo plenamente com o meu companheiro de bancada, chamar o ministro para uma audiência, uma oitiva na Câmara Federal, e não tem menor planejamento, a direita não se organiza, a direita burra, esclerosada, porque isso mostra que não tem liderança, porque isso passa pelas lideranças, né? As lideranças têm que chamar essa meninada e dizer, olha, nós temos que pautar isso, pautar aquilo. Não, eles vão com sangue nos olhos, né, para triturar o ministro. O ministro é um magistrado, já dirigiu várias tribunas, conhece muito bem, e digo mais, não foi ele que se recusou ao debate, não foi ele que se levantou para sair da cena, não. Quem declarou suspensa a oitiva foi o presidente da comissão. O presidente da comissão disse, está suspensa e vamos remarcar para uma outra data. Quer dizer, se vocês não se comportarem, parece coisa de... Parece o professor da quinta série. Parece o professor Raimundo. E ele é da base. Parece o professor Raimundo. O presidente é da direita. Louvores aqui a Chico Anísio. Se vocês não se comportarem, tá. Quer dizer, é cruel isso, né? Você gastar um tempo tão precioso ganhando o dinheiro do povo e não sabe se comportar, não sabe porque requer. Isso que nós reclamamos aqui. Não basta só a vingança, o ódio, o sangue nos olhos, é preciso inteligência agora. Você está numa função parlamentar. Tem regras, tem regimento, tem condutas que devemos zelar por isso, tá? Por outro lado, não sei, agora eu vou venenar meus companheiros da esquerda, que é uma estratégia velha que a gente usa. O senhor sabe fazer, né, professor? Quando não se quer, a gente tumultua. Eu me lembro que o Omar uma vez partiu para cima de mim para ele dar porrada lá no auditório, Alberto, no Zerbini, aí na Faculdade de Medicina. Nós estávamos num debate de PT, o PCdoB, e o Omar partiu para dar porrada, quer dizer, para tumultuar o processo. Isso pode, mas me parece que foi mais da direita do que da esquerda dessa vez, o tumulto, né? Mas a esquerda também usa dessa mesma estratégia quando quer esvaziar determinado debate, entendeu? Você tumultua. Sei que o Dino nem sequer se pronunciou, não foi inquirido e saiu de lá como prima dona. Então, a burrice imperou, a ignorância, e quem perdeu foi o povo, né? Porque investimos nesses meninos aí e olha o que nós estamos vendo. Preciso mais respeito com a verba pública e o seu compromisso com a Câmara Federal. Lamentável, né? É lamentável isso que aconteça isso na maior Câmara do país, que essa arena popular não tem liderança de partido, não tem liderança de maioria, e eles estão como se fosse uma boiada perdida em campo. Só uma informação, Thiago, professor. O Flávio Dino, ele é do PSB desde junho de 2021. Mas ele passou pelo PCdoB. Sim. É do PSB. Ele se filiou junto com o Marcelo Freixo, né? À época, o Marcelo Freixo, salvo engano, era do PSOL, né? E aí houve essa ida de vários expoentes da esquerda, inclusive Tabata Amaral também, que hoje se encontram no PSB. Era do PDT e passou para o PSB. E possivelmente PSB do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Assim como nosso companheiro de luta aqui, Serafim Correia. Tá certo. São 7h43, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Poder e Opinião. Credibilidade. A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento
que a Prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da Prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus, e quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com termo de ajuste de gestão. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. Lançou essa. 7 horas e 46 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediata em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul da capital aqui de Manaus. Eu quero agradecer a você que nos acompanha pela internet e pelas ondas do rádio, e quero pedir que você compartilhe aí essa live, você que está no Facebook e no Instagram, compartilhe essa live aí com seus amigos, para que mais pessoas possam acompanhar aqui o Poder e Opinião, o melhor programa de debate político aqui da região norte, sem dúvida nenhuma. Quero te lembrar que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e também informativa. É muito fácil. Entra na loja de apps aí do seu celular, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clicou lá para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar tanto em áudio quanto em vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como o Poder e Opinião, você pode acompanhar por vídeo e conhecer cada um de nós que faz aqui a programação diária dessa, que é a rádio que mais cresce no Amazonas. São mais de 50 mil downloads já do aplicativo da ZLZN, então baixa aí, curte a nossa programação. Depois do Poder e Opinião tem meu amigo Elton Carlos Negreiros aqui com Banzeirão ZLZN, de tarde tem meu amigo Anderson Nego Bom e à noite tem meu amigo Anderson Silva com o Momentos A2, o programa mais romântico da rádio amazonense. Então baixa o aplicativo e curte aí a nossa programação, tenho certeza que você vai gostar e não vai se arrepender. Vamos voltando por aqui, meus amigos, para os debates. Olha só, a empresa brasileira de comunicações, também alcunhada pela oposição de TV Lula, errou a quantidade de moradores da Amazônia. A falha apareceu em uma postagem realizada pela emissora no Twitter. A emissora de TV publicou o texto para promover a gravação da entrevista com o presidente Lula sobre os 100 primeiros dias de governo. A mensagem aparece como sendo a transcrição de uma fala do petista em que ele afirmaria que existem 8 bilhões de habitantes na região amazônica do Brasil. Não quero transformar a Amazônia num santuário. Ali vivem 8 bilhões de pessoas, escreveu a emissora no Twitter, atribuindo a fala de Lula. No vídeo original, contudo, o petista fala o número certo de moradores na parte brasileira da floresta, 28 milhões. A entrevista foi ao ar na última segunda-feira.
O presidente também, ainda falando de Amazônia, né, falou que a Amazônia, professor, não é só nossa. Temos um vídeo aí, meu amigo Will, do presidente da República falando sobre essa temática? O que a gente tem no coração da Amazônia? Sabe o que a gente pode produzir para a indústria farmacêutica? O que a gente pode... Para a indústria, sabe, de cosméticos? Ou seja, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa. Então, o nosso trabalho é tentar convidar o mundo para participar disso. Embora o Brasil seja dono, soberano do território da Amazônia, mas nós temos que abrir a Amazônia à paciência do mundo inteiro, ajudar a pesquisar. Tá aí, a fala do Lula dizendo que o Brasil tem a soberania do território da Amazônia, mas é necessário abrir para a ciência do mundo. O senhor concorda, professor Ademir? Concordo plenamente. Esse papo dizer que a Amazônia é rica, isso já encheu o saco. Ah, a Amazônia é rica, nós somos ricos. Rico de quê? Não temos ciência, não temos tecnologia, não temos articulação política. E que soberania é essa se não temos ciência? Veja, por exemplo, a pesquisa de base, a pesquisa básica no Brasil. Você tem apoio do Instituto Pasteur, os meninos estudam no Brasil, vão fazer o doutorado, quando tem que defender a tese, vai para o Instituto Pasteur em Paris, a tese já fica em Paris. Nós temos que estabelecer por isso que nós discutimos ontem aqui, uma política de pesquisa para o Estado brasileiro. Não é só para o Amazonas, não, mas sobretudo o Amazonas. Por exemplo, pegando esse gancho que o Lula está falando da necessidade de ciência na Amazônia, era hora de fortalecer a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado. É hora do Estado do Amazonas, é isso que o Pará está fazendo, eu estou ressentido com isso. É isso que o Pará está fazendo, está pegando carona. Quando ele fala do coração da Amazônia, está falando de quê? Do nosso Amazonas. O Amazonas é marca registrada. É verdade, sim. É verdade que nós somos o coração da Amazônia, é verdade que nós não temos ciência, é verdade que não temos tecnologia, é preciso investimento e nós não temos recurso para isso. E esse investimento não pode ser só de cima para baixo. É preciso levar em consideração a ciência básica, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa nós chamamos de tecnologia social. Essa pesquisa que a gente mata em 2 anos ou 3 anos. A pesquisa básica, meu caro, demora de 10 a 50 anos. É uma pesquisa de campo, pesquisa básica. É isso que o pessoal não entende muito o INPA. O INPA é pesquisa básica. A Universidade Federal da Amazônia, estadual, é básica. E nós temos que promover pesquisa aplicada. A universidade faz pesquisa aplicada e tem também a básica e a pesquisa de laboratório. Então é importante ficar atento para esse tipo de pesquisa, porque isso implica no nosso desenvolvimento, na qualidade. Olha, tem coisa que a universidade já contribuiu aqui no Amazonas, Universidade Federal, qualidade do asfalto. Por exemplo, você pode aproveitar todos esses pneus que jogados na rua, essa questão ambiental e tudo, você pode trabalhar isso em termos da qualidade do asfalto. A qualidade do asfalto do Amazonas tem que ser diferente devido à quantidade de chuva que nós temos aqui. Isso tudo são questões operacionais para ciência e tecnologia resolver. Então, o Lula tem razão nesse sentido, precisamos buscar cooperação internacional. Agora, essa cooperação internacional não é como estão se definindo. A gente produzir para os laboratórios internacionais, não. Nós temos que produzir para repercutir aqui dentro do Brasil em termos de políticas públicas. Porque muitas vezes, como nós já vimos aqui, e isso acontece muito com a cooperação alemã, que dentro do próprio laboratório das universidades e dos centros de pesquisa tem um agente do banco alemão lá dentro controlando toda a dinâmica de pesquisa e etc. Então, devemos assinar a cooperação internacional, mas devemos ter clareza em favor da nossa soberania, da nossa autodeterminação e soberania. Outra coisa, o Lula acertou quanto à questão da população da Amazônia, de 28 a 30 milhões de habitantes. A Amazônia hoje é urbana, nós temos a maior população indígena do Brasil, nós temos esse grande território que requer pesquisa e por isso estamos aqui reivindicando o quê? Investimento imediato para o CBA,
para o nosso Centro de Biotecnologia da Amazônia. Se queremos diversificar a nossa matriz econômica, nós temos que investir no CBA. E esse investimento não é só compra de equipamento, não. É investimento em ciência e tecnologia de acordo com a demanda local. Agora, colocar 8 bilhões deve ser algum apedeuta da TV que deve ter colocado para sacanear com o governo Lula. Deve ter sido, né, professor? Olha só que tem um negócio aí, o Lula falou sobre a importância do mundo vir trabalhar a ciência na Amazônia, mas isso contradiz uma declaração do Lula quando ele estava preso, professor. Por meio de um assessor, ele publicou no Twitter, à época, criticando a suposta política, abre aspas, entreguista de Bolsonaro, que estaria atingindo o que ele disse, o que ele chamou de maior patrimônio do país. Ele, olha aí, ó. A lógica entreguista do governo Bolsonaro começa a atingir o coração de um dos nossos maiores patrimônios. Defender a Amazônia é uma questão urgente de soberania nacional. A floresta é do povo brasileiro e não refém das perversões desse governo. Olha aí, Brian, como mudam as narrativas a partir do momento que você está no poder. O que é entreguismo? O que é o entreguismo? Vamos ouvir o Brian. Vamos ouvir. Vamos abrir para o debate. A provocação é boa. Veja, novamente eu vou falar aqui, como eu adoro essas pessoas, Thiago, que estão fora de uma determinada função, que de fora elas têm solução para tudo. Igual um aluno do professor aí. Eles têm soluções para tudo, esses caras. É incrível. Quando eles estão fora do poder, aí eles fazem críticas, nada presta, o que o fulano tá fazendo é errado. Por exemplo, o PT na oposição, tudo que é em relação aos Estados Unidos, Thiago, é o imperialismo americano. Quando eles estão na oposição. O Lula esteve lá com Biden. Não, mas agora, professor, estou falando quando o PT está na oposição. Não, isso foi no século passado. Negativo. Olha aí o tweet, qual é a data? Coloca aí, Will. Passado. Isso é o quê? Isso é 2019. Isso aí é quando, agosto de 19, quando o Bolsonaro provavelmente estava fazendo aquelas viagens tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, e ele falava, olha, nós temos que... A Amazônia é nossa, pô. Nós temos que explorar junto, pô. Lembra que Sim. Ele fala, o Bolsonaro tinha essa mesma fala que o Lula falou agora nessa entrevista. Então, você veja o seguinte, como que é interessante quando você muda de função, né? E aí, eu concordo, agora eu tenho que falar a minha posição. Concordo em partes, tanto com o Bolsonaro, já que essa é a mesma fala do Bolsonaro, quanto a do atual presidente. Existe sim o que eu posso dizer, um interesse internacional na Amazônia, mas eu acho que nunca a nossa soberania tem que ser deixada de lado. Ou seja, é necessário sim chamar o mundo, né, para praticar as boas políticas em relação à Amazônia, inclusive de proteção. Em primeiro lugar. Entretanto, o Brasil jamais pode deixar de ser o coordenador dessa iniciativa, né? Então, de certa maneira, eu entendo o que o presidente quis dizer, mas de certa maneira a Amazônia ela é do Brasil em primeiro lugar. Eu entendo o que ele falou, mas a Amazônia é do Brasil em primeiro lugar. Mas eu entendo que no sentido de a Amazônia do mundo, é assim, a capacidade que a Amazônia tem de servir ao mundo, seja na medicina, seja na biologia, seja na ciência e tecnologia, isso eu concordo. É necessário nós avançarmos, porque talvez alguma doença muito grave, a solução possa estar na Amazônia, é verdade isso, e assim, o Brasil, aí eu tenho novamente que concordar com o professor, não tem essa capacidade tecnológica, né, de explorar a Amazônia no bom sentido da palavra, para saber todos os seus potenciais. Tem áreas ali que nunca foram devidamente estudadas, né? Tem coisa fácil de fazer, desculpa, Brian. Claro, por exemplo, nós temos uma fundação de ciência tropical aqui, que é o nosso hospital tropical, já foi referência. Isso. Eu me lembro bem que eu fiz pesquisa com a professora e antropóloga Beth Midlin, que foi casada com o Celso Laffer,
que é um grande jurista formado pela USP, que foi o chefe da diplomacia do Itamaraty. E eu me lembro que o filho do Celso Laffer veio fazer medicina tropical em Manaus, como referência, o tropical como referência, como centro de pesquisa. E a Betty me ligou para, olha, cuida do meu filho aí, que era jovem, tá? Para você ver a importância que tem esse instituto na Amazônia. E por que não investir? Não investir, essa fundação tem que ser contemplada. E eu vejo, por exemplo, um erro. Se o Lula vai estar pautando a questão da Amazônia, e hoje, senhor governador, senhores deputados, hoje, por exemplo, a Amazônia é a joia da República. Enquanto o Bolsonaro está buscando a joia árabe, nós estamos com a joia na mão. A nossa joia da República hoje é a Amazônia. O Lula esteve nos Estados Unidos e discutiu o quê? Amazônia. O Lula esteve com o premier alemão que esteve aqui, discutiu o quê? Amazônia. Né? A Noruega, Amazônia. Vai agora na China, Amazônia. E olha, senhor governador, o senhor presidente, tem que levar pessoas que conheçam, por exemplo. Por que não convidar equipe da Universidade Federal do Amazonas, gente da Universidade Estadual do Amazonas, do Instituto de Doenças Tropicais do Amazonas, do Museu Guilde de Belém do Pará? Quer dizer, são pessoas que estão aqui militando. Nós temos uma frente na Amazônia da Fiocruz, que foi até o doutor Marcos Barros que criou aqui, fica aqui na Vila Municipal. Outra frente que nós poderíamos fortalecer na Amazônia, que já tem convênio de cooperação com a Fundação de Doenças Tropicais, é do Butantan, o Instituto Butantan de São Paulo. Então, esses agentes que estão atuando na Amazônia têm que estar à frente disso, dessa cooperação internacional. E qualquer pesquisa e cooperação na Amazônia tem que passar pelas universidades da Amazônia brasileira e tem que passar pelos institutos de pesquisa da Amazônia. E o INPA foi criado para isso. Por esta razão, louvo a iniciativa do governo do Pará de puxar para si a discussão da SBPC para julho de 2024, já pensando na COP de 2025 e 30. É nesse sentido. Desculpa me alongar um pouco. É isso. É que um tema desse... Isso não há país soberano e um povo soberano sem pesquisa e ciência, e sem conhecimento e educação. O resumo da ópera é o seguinte: se o Brasil não tem a capacidade de investir na Amazônia no sentido de apurar todas as suas potencialidades, o mundo tem que ajudar nessa questão. O CBA está esperando apoio, senhor presidente. Exatamente, tá aí. Exatamente. O CBA está aí. E a China tem toda uma pesquisa de campo sobre isso. Por que não estabelecer uma cooperação com a China sob a direção da Universidade Estadual ou Federal, ou sob o INPA, né? Sempre tem que passar pelas universidades, isso. E com poder soberano. Não é esse papo que está bancando, leva lá para os Estados Unidos, você faz doutorado lá e tua tese fica lá e o teu conhecimento fica lá e nós ficamos aqui patinando. Esse é um grande problema. Então, por isso que a questão da soberania, ela é importante, porque não pode ser cheque em branco. Né? Correto. Para a China não é nenhuma bestinha. Não é boba. Não é boba. Mas é importante que a Amazônia está na pauta. A Amazônia é o quê? Demografia, a Amazônia é pesquisa, a Amazônia é cultura, meu irmão. É cultura. Certo. 8h02, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate. A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus. E quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com um termo de ajuste de gestão. O país vive uma
fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise, restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. Horas e 4 minutos na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Eu lembro que você pode participar conosco do Poder e Opinião, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado e também interagindo com os nossos analistas políticos, mandando sua mensagem de áudio. Anota aí o nosso WhatsApp para você interagir. É o 92994858526. 92994858526. Participa aí com a gente, aproveita, fala para os seus amigos, para os seus familiares, na faculdade, na escola, no trabalho, enfim, por onde você passar, que estamos aqui com Poder e Opinião de 7 às 9 da manhã, de segunda a sexta, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia bem informado aqui com a gente, professor, nesse que é o nosso Café Filosófico. A gente conversa sobre muita coisa aqui, você com certeza aprende bastante e nos ensina também, porque vocês também são participantes desse programa. Por isso que eu peço que mandem mensagens. Eu queria pedir um favor de você que nos acompanha especificamente pelas redes sociais. Comenta aí de que bairro de Manaus você está nos acompanhando. Se você estiver no interior, conta de qual município, assim como se você estiver fora do Amazonas e até mesmo do Brasil. A gente quer saber onde é que o sinal da Rádio ZLZN está chegando. Então comenta aí na live para a gente ficar aí sabendo onde é que você está nos acompanhando, né, Brian? Quer falar alguma coisa, meu amigo? Vai lá. Um destaque aqui que acabou de sair na Folha de São Paulo, menos de 30 minutos. Compras de até $50 da Shopee e da Shein não terão mais isenção de importação. Tá na capa da Folha de hoje. Isso. A justificativa do governo é o tal do contrabando digital, né? Uma vez que parece que, segundo fontes do Ministério da Fazenda, a medida vem sendo utilizada para fraudes por empresas do comércio eletrônico que colocam indevidamente o nome de pessoas físicas como remetente. Ou seja, alguém está se beneficiando. Porque pessoa física não paga imposto. Né? Entretanto, a gente não pode ignorar que milhares de pessoas... E olha que eu estou lendo aqui a Folha de São Paulo, os comentários não são muito agradáveis, até na Folha de São Paulo. Estão dizendo aí que a taxação das grandes fortunas começou. Uma ironia, uma ironia, né? Na verdade, eu não me debrucei muito sobre esse assunto ainda, professor, mas me parece que além dessa manobra aí de envio pessoa física, não tributando a questão jurídica, há uma questão de imposto que fica nos países asiáticos, né? De origem, né? A origem do imposto, né? Então tem que... Isso é salutar, a guerra fiscal. Você trabalhar. Como eu falei em um outro programa aqui, que era a questão do Uber, né? Até a regulamentação em 2019, Sim. Aqui o Uber em Manaus, você pedia Uber aqui na capital amazonense e o ISS ficava em São Paulo, porque a Uber se estabeleceu na capital lá do estado de São Paulo. É que hoje... Aí, agora, outra coisa é você taxar e aí começar a atrapalhar o consumo do brasileiro que se acostumou. O problema, sabe o problema? As soluções fáceis. Exato. O problema são as soluções fáceis. Porque nisso daqui, eu até concordo com o governo, professor. Deve ter, com certeza, sem vergonha que faz isso aqui. Agora, que milhares de pessoas... Isso aqui, a gente está falando de R$250, professor. Entendeu? R$250. Milhares de pessoas vão ficar insatisfeitas com isso, não tem a menor dúvida. A questão é muito mais complexa, né? Eu imagino. O capitalismo hoje, o contemporâneo, ele tem muitas versões, né?
Então, muitas versões do capitalismo e, ao mesmo tempo, o Estado é uma máquina pesada. E não é só o Brasil, não. Você vê os Estados Unidos, você vê a Alemanha. A Alemanha está sofrendo também, a França. O Estado é pesado e o capitalismo está se reinventando de toda forma. E, sobretudo agora com a questão da tecnologia, da informação e a linguagem digital, se tornou cada vez mais dinâmica, chegando ao ponto de estão afirmando, os sociólogos, os estudiosos da matéria, estão dizendo que da mesma forma, olha só, da mesma forma que a engenharia mecânica, a ciência mecanizada quebrou com a manufatura no século XVIII, é capaz de quebrar com a classe média agora, com tamanho desemprego, devido a essa questão da linguagem digital. A classe média está ameaçada. Quer dizer, tem muitas questões sobre isso. Nós temos várias versões do capitalismo atuando, tá? No mundo todo. E o Estado é uma máquina pesada. Por mais que queiram tributar, será sempre burlado, porque a economia política internacional é muito mais rápida em termos de comunicação hoje do que era no passado. E o Brasil está tentando se adaptar, né? Nesse contexto, assim como os Estados Unidos também e outros estados também estão tentando se relacionar com essa TI, com essa tecnologia da informação e essa linguagem digital que nos pegou de surpresa. O que ia acontecer também, já sabemos, né? Antes da gente passar para o próximo tema, só aqui para finalizar esse assunto aqui da taxação aí, da Shopee, da Shein, que as mulheres, sobretudo, vão ficar extremamente chateadas, né, meu amigo Brian? Que elas compram bastante nesses sites. Não é só as mulheres, não. Eu conheço muita gente, inclusive você, gosta de usar dessa rede. Olha só, a taxação da... Olha a taxação de plataformas que descumprem as regras da Receita Federal, isso é uma parte da matéria da Folha. Faz parte do pacote de até 150 bilhões em medidas propostas pela Fazenda para arrecadar mais e conseguir atingir as metas previstas no arcabouço fiscal, entregando a melhora nas contas públicas prometida para os próximos anos. Ou seja, melhora-se as contas públicas, mas você acaba lesando o bolso do consumidor. Mas é muito fácil melhorar as contas públicas dando uma lapada no lombo do povo brasileiro. É mais fácil, realmente. Isso é o óbvio lulante. Falando em gastos, meus amigos, olha só, o presidente Lula, que até há pouco tempo se queixava de não ter para onde ir e para onde morar, porque estava morando em um hotel 5 estrelas, eu fiquei muito preocupado com a situação. Né? Eu fiquei consternado com a situação do presidente da República. Lugar inóspito onde o presidente morava. E chegou a se autodeclarar um presidente sem casa, sem palácio, agora faz aquisições para o Palácio do Alvorada em grande estilo e exigência, professor. Algumas poucas peças da mobília comprada para a residência do chefe do executivo custaram mais de R$196 mil. Trata-se de 5 móveis e um colchão. Os gastos mais expressivos foram utilizados na aquisição de um sofá que goza de mecanismo elétrico reclinável para a cabeça e os pés, que custou mais de R$65 mil, e com uma cama do casal, que ficou em mais de R$42 mil. Ambos são trabalhados em legítimo couro italiano, 100% natural e com tratamento anti-ressecamento, meu amigo Brian. Ai, é o pai dos pobres, né? Pai dos pobres. Rapaz, que visão. A minha sogra tem uma cama, Thiago, que a gente deita lá, e aí ela começa a vibrar, e ela fica... Aí, eu perguntei o preço, né? 10 mil conto. A do Lula é 4 vezes mais, né? Assim, então a do Lula deve ser um verdadeiro parque de diversões, porque uma cama ser 42 mil reais, espera lá um pouquinho, presidente da República. Não, e o sofá? O sofá, nem o do Tony Stark, velho. O sofá é 65 mil reais. Que é isso? Entendeu? Do salário dele, né? Não, claro. Vocês estão complexo vira-lata. Não, isso é complexo vira-lata. Não, é do povo brasileiro. Complexo vira-lata. Até você, Mocorongo. Não. A questão é que tu sabe por que, ele vai pagar uma cama de 42 mil reais que não vai ser do salário dele. Olha aí, o debate se expandiu aqui. Todo mundo quer participar do debate. Revoltado aqui. Isso é. O povo brasileiro está revoltado. Dar a palavra ao professor também. O povo brasileiro está revoltado. É normal, né, a indignação aqui do público da nossa rádio.
e dos nossos funcionários. Veja, a grande questão que se coloca, e aí isso é desde 1808, desde quando a família real chegou no Brasil. Essa ideia que nós temos aqui, acho que no Brasil, não vou falar da história de outros países, de não usar o dinheiro público como se o dinheiro público fosse pessoal. Explico. Se os gestores públicos usassem o dinheiro público como nós usamos os nossos salários pessoais, ia ter muito mais responsabilidade com preço, com fornecedor, com a qualidade. Você não tem a menor dúvida disso. Mas no Brasil é o contrário. Gasta-se o dinheiro público como se ele não tivesse nem dono, nem fim. Nem dono, nem fim. Eu sou de uma geração da política que surgiu aí nos últimos 10 anos, inclusive agora em junho vai fazer 10 anos, Thiago, das grandes manifestações de 2013. Eu sou dessa geração, dos últimos 10 anos. É uma geração que não consegue entender como é que no Brasil a gente tem pessoas passando fome e nós temos a classe política com mais benefícios do mundo. Do mundo. Inclusive, eu não sei se é o Congresso ou se é o Palácio do Planalto, parece que é o Palácio do Planalto. O governo federal, ele custa mais do que a família real britânica. Já tem esse levantamento. Já tem esse levantamento. Então, assim, nós sustentamos uma família real e nós não sabemos em plena república. Então, é lamentável que o presidente da república, que adora dizer que tem uma origem humilde, bababá, bababá, e aí eles vão dizer, não, mas isso são móveis da União. Pera lá um pouquinho. Isso é o dinheiro do povo brasileiro. Isso é o dinheiro do mais pobre. Das pessoas que estão aqui, a esse horário, no sol, numa parada de ônibus. Que muitas vezes essa parada sequer existe. Não é coberta. Aqui, as pessoas, no Brasil, as pessoas esperam ônibus na sombra do poste. É na sombra do poste. Para não serem queimadas pelo sol. E aí a gente tem que achar normal. E evidentemente, se o argumento for, mas o Lula não é o único que faz isso. Eu sei que não é o único que faz isso. Todos são sem vergonhas igualmente. Outro dia eu falei aqui da mansão do Lira e do Pacheco, que tem uma piscina em formato de losango. Eu falei isso aqui. Paga por quem? Pelo povo brasileiro. Então, infelizmente, é cultural no Brasil essa história de que político é uma autoridade, que eu tenho que me submeter. Ele não é funcionário público, ele não é funcionário, ele é uma autoridade. Deus o livre se você não falar Vossa Excelência. Você tem que dar uma vida de rei para ele, para a família, para os filhos, para o neto. Você tem que dar um carro bom para ele, um gabinete bom, a cadeira tem que ser de couro. Esse é o Brasil que nós temos em pleno 2023. E todo mundo acha isso normal. Porque se você for contra... Não, mas espera lá. Né? Assim, é inacreditável. Eu sinto... E essa é a esquerda brasileira. Essa é a esquerda brasileira. Que protege os mais pobres, os vulneráveis, etc, etc, etc. Eu só posso lamentar. E essa é mais uma... Hoje a gente já falou 2 ou 3 incoerências do atual governo. E essa é só mais uma. Professor Ademir. Parece que é bom lembrar que o Lula ficou no Hotel 5 Estrelas não porque ele quis, porque na verdade o Palácio da Alvorada foi saqueado. Foi saqueado. Vocês viram a imagem do Palácio da Alvorada totalmente saqueado, mostrado, todo abandonado. Quer dizer, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro em si, sua família, não cuidou do patrimônio público. E ali é um patrimônio tombado, é importante. Tanto que houve imagens sobre isso, mostraram isso abertamente. Não tinha estrutura nenhuma para o presidente Lula se mudar
para o Alvorada. Além do mais, aquele karma do Bolsonaro que devia estar impregnado naquelas cortinas. Professor, Bolsonaro morou lá até o dia 30 de dezembro. E etc. Então, pois é. Ele e a família. Aí tiveram que fazer... Eu acho que o padrão do Lula é um pouco mais alto. Tiveram que fazer uma asepsia no Palácio, porque fizeram uma asepsia no Palácio para poder o presidente Lula se deslocar para lá. Foi exatamente o que aconteceu. Primeiro, houve total abandono, total saquearam o palácio lá, deixaram tudo, com os móveis tudo quebrado, etc. Mostraram goteiras, etc, etc. Vocês viram lá, carpete manchado e tudo. Então houve uma mudança. Primeiro, o gasto não foi o Lula que fez. Quem faz isso é o gabinete. Você sabe que tem um gabinete da Presidência da República que faz essas coisas. Isso não é, o Lula não vai levar esses móveis para casa. Desde o mensalão, essa é a mesma desculpa, professor, não, que o Lula não sabe de nada, isso, professor. Não é. Rapaz, quem que vai cuidar disso? Tu acha que tu cuida da tua casa? Tu nem cuida da tua casa, rapaz. O Lula vai cuidar da casa dele, não sabe nem onde ele está, rapaz. Ou é a mulher que cuida, ou o gabinete que cuida, ou o chefe de cerimonial que cuida. Isso acontece. Tanto que o cartão corporativo nem fica com o presidente da República, não fica nem com você, que é o secretário de Estado, não fica muitas vezes, é o teu gabinete. É o teu gabinete que administra isso. Então, não é um bem do Lula. Isso que as pessoas querem reduzir a essa questão, uma questão pessoal. É um bem da República. Esse investimento não foi investimento para o Lula. O Lula vai sair no final do seu mandato, vai deixar o governo e vai deixar em status, com bem zelado e cuidado. Tomara que isso aconteça. Senão ele vai ser acusado de bolsonarista também. Então é importante que esteja tudo bem. É um bem da República, é um patrimônio do Estado brasileiro. Então não foi para o Lula, tá? E ao mesmo tempo há um complexo de vira-lata. Por exemplo, o que envergonhou a nação de ver o seu príncipe, o seu estadista, sentado à beira de uma sarjeta nos Estados Unidos, né, comendo pizza. Aquilo ali envergonhou o povo brasileiro. Aquilo não nos... Não envergonhou não, professor. Claro que envergonhou. Você vê o presidente do seu país como se fosse o mulambo à beira da estrada. Não, ele é o príncipe, ele é o Estado, ele tem que representar, ele tem que representar o Estado e ele não pode envergonhar a nação. Então veja o que o Bolsonaro fez no Palácio, saqueou o Palácio, o Lula está recuperando, inclusive não só o saque privado, saquearam publicamente, que foi o golpe do 8 de janeiro. Se consumou. Quer dizer, olha só, houve um saque interno e um saque externo através do golpe. Então eu não vejo isso como censura ao presidente Lula. Eu vejo isso que ele fez um investimento para o Estado brasileiro e o bem está lá. Agora, se no final do governo dele você vê que foi depredado e saqueado, aí sim, nós temos que bater forte, porque isso, inclusive, é violação de um bem público e deve ser punido. Infelizmente que ele levou também, né, professor, no final do governo dele. Você está confundindo alhos com bugalhos. Quem tem que responder em juízo agora é o Bolsonaro pela joia da República. Eu estou preocupado que o Lula vai passar agora nos países árabes e eu quero ver se ele vai receber de presente também algumas joias também. Isso eu estou interessado, porque toda vez que o Bolsonaro... Toda vez que o Bolsonaro passar pelos países árabes, recebia joias da coroa. E agora o Lula vai passar por lá. Se alguém receber, vai ser ou o Padilha ou a Janja, porque ele não sabe. Alguém vai receber. Então será? Professor, o que tá legal mesmo são os comentários aqui dos nossos amigos. Eu quero ouvir. Eu tenho profundo respeito pelos companheiros. Olha, os companheiros estão dizendo assim: príncipe? Lula? Só se for do presídio. E vergonha é ter um presidente ex-presidiário. Estão pedindo pro Brian voltar a falar. Príncipe! Príncipe, igual escreveu Maquiavel. Aí uma pessoa disse: pelo amor de Deus, Brian, rebate aí. Não, veja, eu só quero dar um exemplo. Que quando... Professor, pare com isso. Eu só quero dar um exemplo de quando o gestor público quer fazer, ele faz. No primeiro semestre de 2019, o governador Romeu Zema deixou de considerar o Palácio das Mangabeiras como residência oficial do presidente do governador de Minas Gerais, né?
aquele palácio tinha um custo gigantesco e ele, por conta de como ele se vendeu na campanha de fazer um governo de austeridade, ele entendeu que não cabia mais um governador e um presidente, essa é a opinião dele, viver em palácio. Essa é mais uma coisa da nossa tradição. Isso, você não vê isso por exemplo, o Reino Unido, que é um país da monarquia. Você já viu a residência oficial do primeiro-ministro? Que ele tem um púlpitozinho na frente da residência. Deve ser uns 20, 30 metros de largura a residência, assim, por exemplo. É a residência oficial do primeiro-ministro. Né? Parece que ele não tem empregada. Não tem cuidadora dos filhos e tal. Se tiver, vai ter que pagar. Eu acho ruim quando você pega o Brasil com uma cultura, com uma história, com uma especificidade. Não, eu estou pegando. E você compara com outra cultura. A nossa cultura. Toda comparação é viciosa. A nossa cultura. Não, eu estou indo na nossa cultura. O pacífico entre todos nós aqui é a estrutura gigantesca do Estado. Sim, eu concordo com isso. Eu concordo plenamente. Olha, o presidente da República que tem todas as benesses que um presidente tem. Mora num palácio. Ele precisa de um sofá de 65 mil. Mas isso não é. Isso que aí eu não concordo. Quer dizer, não é o Lula que está comprando isso. Isso é o gabinete do Lula que está comprando para a residência do presidente da República. Tem nada a ver. Aqui nós estamos complexos de vira-lata. Professor, é complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues. Eu até concordo. Enquanto a gente está na fila do Sim, é verdade. Professor, é verdade. Está deitando em um sofá de Eu quero que o nosso presidente seja respeitado nas nações. Por exemplo, veja, por exemplo, qual foi a manchete dos jornais na China. Veja lá, o Brasil volta ao cenário. Veja lá, e foi o jornal chinês que fez isso. Eu quero que seja Bolsonaro, seja Lula, seja Ciro, seja o Alckmin, que esteja no cenário das nações respeitado, não como mulambo, tratado como bedel. Veja bem, o respeito não tem nada a ver com o custo que aquela autoridade custa para o seu país. Se fosse assim, esses ditadores que custam milhões e milhões na desgraça do seu povo, como o seu Maduro, por exemplo, ele teria que ser respeitado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem governos que custam pouco para o seu país, sob o ponto de vista financeiro, e são respeitados. De novo. Voltaste a comparação. Mas eu vou comparar sim, porque Tu vais comparar com a cultura monárquica inglesa com a nossa cultura brasileira. Pega a Argentina como referência, então, pelo menos isso. A Argentina é desse tamaninho, o Brasil. Olha, gigantesco do Brasil. Veja, eu acho o seguinte. E veja a nossa história como é diferente, Bra. A nossa história é diferente e a nossa história é errada, professor. História errada? Não existe história errada, cara. Eu não posso achar essa é demais, Bra. História errada. Peraí, eu não posso achar normal e nunca vou achar normal, independente que ache a comparação certa ou errada, um presidente custar milhões e milhões, e deputados e presidente do legislativo, o judiciário é o mais caro do mundo também, é todo mundo. E num país que milhares de pessoas passam fome. Se o senhor acha isso normal, tudo bem, eu não acho e nunca vou achar. Pronto. 8h26, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. O cara mandou aqui, disse assim... A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus, e quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com termo de ajuste de gestão. ZLZN, a cara do povo.
Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. Decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. Horas e 30 minutos, mais conhecido como 8h30 aqui na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediata em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na Zona Centro-Sul. É só sintonizar aí o seu rádio para acompanhar a gente aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Tem muita gente comentando aqui na nossa live do Instagram. A minha amiga Lorena está por aqui, a Juliana também está aqui acompanhando a gente, o Pedro Batista. Um abraço para todos vocês aí que estão interagindo conosco. Mandem para os seus amigos aí naquele aviãozinho que tem aí no Instagram. Vai mandando para todo mundo conhecer o Poder e Opinião e ficar bem informado aqui com a gente nesta manhã de quarta-feira. Vamos mudar de assunto, professor? Olha só. De saída do Supremo Tribunal Federal após 17 anos, o agora ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou antecipadamente da corte na última terça-feira, defendeu a existência de um mandato com tempo determinado para os membros do Supremo. A proposta foi recentemente endossada pelo atual presidente Lula. Penso que de 10 a 12 anos é um bom prazo, disse o magistrado. As declarações foram feitas por ele durante uma entrevista concedida à Globo News. Lewandowski justificou a ideia, estendendo-se a membros de outros tribunais. Lembrando que há uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Plínio Valério, que tenta impor aí não 10 ou 12 anos, como Lewandowski pensa, mas 8 anos o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda com isso, professor Ademir, ou não? Eu penso o seguinte, que nós estamos com menos de 50 anos de democracia depois do golpe de 64, né? Então o Brasil tem que ser passado a limpo, tem que ser pensado em termos dos poderes constitucionais, o poder executivo, poder judiciário, o poder legislativo. Nós temos que repensar o Brasil, né? É o processo democrático. Nós saímos de uma ditadura, fizemos uma Constituição bastante
que tem que seria parlamentarista, depois virou presidencialista. Nós temos uma Constituição que, na verdade, é um tratado social, né? É alongada demais, e tudo isso é questionado. E agora nós estamos vivendo um momento, nessa conjuntura internacional do capitalismo contemporâneo, que interfere diretamente no processo democrático dos países. Nós estamos discutindo também a questão da Corte Suprema do país, que é o STF. Então, nós estamos agora com os holofotes voltados para lá. Nós temos que discutir isso. Quando eu falo nós, isso é competência do Congresso Nacional e sobretudo, do Senado Federal. Nós temos que discutir a qualidade da justiça brasileira. Nós temos que discutir essa estrutura da justiça brasileira. E temos que primar por algumas coisas importantes, que ela tem que permanecer o colegiado na justiça. Então, no momento agora, o que eu percebo é que tem muita discussão pontual, entendeu, Tiago? Eu acho que nós temos que pensar o todo, tem que discutir a justiça como um todo, né? Se é uma questão pontual, por exemplo, se é 8 anos, 10 anos ou 12 anos, é muito particular. Nós temos que discutir no todo. Agora, por outro lado, a qualidade da justiça brasileira é pertinente ou não, satisfaz ou não, tudo isso é discutível. Temos que pensar o que está em discussão e, sobretudo, a partir de 8 de janeiro, com o golpe bolsonarista, a intentona bolsonarista, nós temos que cuidar muito mais ainda da justiça do que essas tentativas afoitas de um capitão aloprado tentando dar golpe na República Brasileira. Se 8 anos é confortável, 10 não sei. Eu preferia que o Congresso chamasse para si uma discussão sobre a reforma do judiciário brasileiro. Da mesma forma que fizemos com a reforma política no Brasil, com a questão dos partidos, que está sendo consumada agora, a partir de 2024. Intentona bolsonarista? Intentona bolsonarista, sim, mas foi abortada por quem? Flávio Dino. Flávio Dino, a força desse ministro é muito importante o processo democrático. Sim, não. Que querem desmoralizá-lo agora. Sim, porque ele tem que se explicar. Vai se explicar, o Flávio Dino vai se explicar na CPMI do dia 8 de janeiro. Depois que a inteligência da direita tomar pé da situação. Vai tomar, não tenha dúvida disso. Veja, a primeira vez, acho que em muitos anos eu vou ter que concordar com o ministro Ricardo Lewandowski, né? Tem que ter mandato, né? Eu até diria que 12 anos é um ano bom, concordo com o senador Sérgio Moro nesse sentido. É um tempo maior para consolidar a jurisprudência do país, porque também a gente vive num sistema judiciário que, se der uma dor de cabeça em algum ministro do Supremo, ele muda de opinião. É um negócio muito engraçado. Gilmar Mendes era a favor do início do cumprimento da pena após condenação em segunda instância. 2, 3 anos depois, por conta do companheiro, resolveu mudar de opinião, né? Porque o Sérgio Moro estava mandando muita gente para a cadeia lá em Curitiba. Então esse é o Supremo Tribunal que nós temos. Então é necessário repensar, e aí usa-se uma coisa que o professor detesta, que é a comparação, né? Mas é com base nisso que os nossos políticos pensam o Brasil. Pegar exemplos europeus de cortes constitucionais, cortes supremas europeias, onde se tem mandato de 12 anos, né? Em países democráticos europeus, ninguém morreu. Estão dizendo que isso é revanchismo. Isso não é revanchismo. Isso é para a gente passar uma ideia para a população, que deveria ser óbvia, de que os ministros do Supremo podem muito, mas não podem tudo. Infelizmente, ultimamente, é isso que nós temos visto o Supremo fazer. Processos jurídicos inconstitucionais, prisões inconstitucionais, entendimentos consolidados. Por exemplo, vou citar um maravilhoso. Todo mundo sabe, ou se sabia, até semana passada, que uma autoridade não poderia responder diante do Supremo por atos que ele supostamente cometeu antes do foro. A última decisão do ministro Ricardo Lewandowski contraria a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aonde ele manteve o processo do Moro e do Deltan sobre a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Vai recorrer, o senador já afirmou que vai recorrer, e ele está deixando isso, né? Justamente, e olha só como é perigoso isso.
O Cristiano Zanin, que supostamente é o próximo ministro do Supremo, vai ser juiz dessa causa do Moro e do Deltan. Olha só como o Brasil, ele é interessante. Ele é interessante. Se o Supremo não fizer nada, eu espero que faça, tal como ocorreu quando faleceu o ministro Teori Zavascki, né? E acabou que o ministro Fachin mudou de turma para assumir os processos. Eu espero que o Supremo tome uma atitude diante disso, porque não vai ser moralmente aceitável que o Cristiano Zanin se torne o juiz natural da causa do Moro e do Deltan, pelo amor de Deus. Cara, que país é... Calma, professor, meu caro, se acalma. Concebe o colegiado. O colegiado é um instrumento legal e eu estou crendo no colegiado. Você está centrando a justiça numa pessoa só, não, que nem sequer foi nomeada, é muito pré-julgamento. Eu estou fazendo uma conjectura. É constrangedor que o próximo indicado que até agora caminha para ser o advogado Cristiano Zanin se torne o juiz natural de uma causa envolvendo duas figuras que ele enfrenta há 10 anos. E mesmo que ele seja. Sim, eu estou dizendo que isso é constrangedor. Ele não é, na verdade, o poder soberano. O poder soberano é o colegiado. Tudo bem. São 11 ministros, é isso que eu estou chamando a atenção. Mas ele será o relator e, infelizmente... Ele pode relatar o que bem quiser, a decisão é do colegiado. Não, nem tanto. A decisão é de colegiado. Cada vez mais. Mas até um tempo desse, o Supremo era um órgão. Agora que vai ter uma regra, parece, vai ter uma mudança no regimento interno para ter um prazo, mas até um tempo, professor, uma decisão monocrática ficava anos e anos e anos aí e não ia para o plenário. Isso é a história do Supremo. Então, isso é só uma preocupação. Concordo com o ex-ministro agora, ontem ele se aposentou, 11 de abril, não é isso, Thiago? Isso, ontem, terça-feira. Exatamente. Concordo, é necessário... Antecipou a aposentadoria. Em um mês, era 11 de maio, isso. Eu estava vendo, então concordo com isso. A PEC é do ministro, do senador amazonense Plínio Valério, é necessário destacar isso, que é o mesmo senador da independência do Banco Central, que está dando parafusos lá no governo federal, e esse é um debate que tem que ser feito. Evidentemente, vai se respeitar o princípio do direito adquirido, aquela coisa toda, só vai valer para novas indicações, a gente sabe de tudo isso, mas é um avanço institucional que eu acho que é necessário para nós frearmos um pouco a sanha de algumas pessoas, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Concordo também, eu acho que é salutar essa PEC, o mandato de ministro do Supremo, até porque, e eu não vejo só necessária essa mudança, professor. Eu acho que a estrutura de indicação de ministros da Suprema Corte deveria ser debatida no país. Por exemplo, um advogado como o Cristiano Zanin, na minha opinião, não deveria ter condições de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Defendo que sejam juízes de carreira. Essa é uma outra Por isso que eu estou dizendo, não adianta você ficar pescando, discutindo questões pontuais. O Congresso tem que trabalhar, o Senado tem que chamar para si uma discussão sobre a reforma do judiciário brasileiro. Lembra que nós estamos menos de 50 anos, né? Nós estamos aqui, a democracia é jovem no Brasil. É jovem no Brasil, nós estamos discutindo coisas de casa, dever de casa ainda, enquanto outros países já avançaram. Mas é a nossa história, é a nossa cultura, e nós temos que avançar nisso. Agora, o que nós estamos vendo é que o Congresso é claudicante na matéria, é muito lento. Tem que chamar para si, tem que trabalhar a justiça. Nós avançamos um pouco na questão dos partidos políticos. Sim. Nós estávamos com 32, com 70 partidos na fila. Como é que vai ficar um sistema eleitoral com 70 partidos, ou 32 partidos? Agora está sendo minimizado, possivelmente fica com 12 ou 14 partidos. Que já é muito. Que já é muito. Mas já é uma evolução, mas já é um grande avanço. Então tem que chamar a atenção dessa questão do judiciário, discutir uma PEC exclusiva para a questão do sistema, sem ódio, sem raiva e sem personalizar as ações. Agora, qualquer discussão sobre o judiciário vai impactar também nos outros tribunais. Sim. Porque vai acabar essa chance de que o governador indicar conselheiro para julgar sua própria conta, o presidente indicar... Tem que acabar. Quer dizer, isso faz parte da República e da democracia. Vamos avançar? Vamos. Congresso, vamos trabalhar. Tá certo. 8h42, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com o último bloco de hoje. Não sai daí.
Jornal Poder e Opinião. Só aqui. A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus. E quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com termo de ajuste de gestão. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né, de você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. Horas e 44 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, aqui pela ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, em conexão com a rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul da capital amazonense. Muito obrigado a você que nos acompanha agora pelo Facebook e pelo Instagram, muita gente aqui comentando, reclamando inclusive do nosso intervalo, professor. O pessoal quer que a gente continue aqui batendo papo, batendo bola aqui, falando de política. Os comentários a meu respeito. Batendo boca também. Gosto de ouvir os comentários a meu respeito. Professor, o senhor é amado e odiado ao mesmo tempo por todos que nos acompanham. Maquiavel. Professor, o Pedro tá falando aqui que ele vem sexta-feira, que ele enfrentava. Meu amigo, bom de debate. Nosso irmão. E temos que convidar o companheiro da Rádio Logos também. O nosso amigo Gilson Nascimento. Gilson Nascimento estará Chega conosco. até mais conosco aqui, meu amigo, de segunda a sexta, de 7 às 9. Só ele é capaz de frear o Pedro. Eu quero somente antecipar uma coisa aqui para você que nos acompanha. Amanhã, na edição de amanhã, estará aqui conosco o nosso amigo Francisco Aires, do Instituto Iveritas. Ele tem uma pesquisa quentinha projetando a Prefeitura de Manaus com novidades, tá? Só posso dizer isso. Amanhã você vai saber tudo aqui no Poder e Opinião. Olha só, meus amigos, decisão da Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal indeferiu pedido da Defensoria Pública do Amazonas que pretendia a suspensão da cobrança do IPTU de 2023. A decisão foi proferida pela juíza Ana Maria Diógenes, em que a magistrada recebeu o pedido de tutela provisória de urgência e de caráter antecedente como cautelar preparatória para ação civil pública, indeferindo-a. O que acontece? A DPE pedia a retificação da cobrança aos patamares de 2022 e a proibição de autuar os contribuintes pelo não pagamento do tributo. Por quê, professor Ibrahim? Porque a prefeitura, segundo as palavras do secretário de Finanças do município, ela não reajustou o valor. Ela não aumentou o valor, na palavra dele, ela reajustou os valores do IPTU aí de mais ou menos 250 mil domicílios, professor. Veja, nós estamos exatamente tratando sobre isso aqui, no sentido macro. Nós estamos falando da República, nós estamos falando do processo democrático, nós estamos falando dos poderes constitucionais. E veja no sentido micro. Olha o que acontece, a Prefeitura, o Poder Executivo Municipal, não consegue chegar numa tratativa comum, num consenso com a sua Câmara Municipal,
e que deveria chegar numa tratativa, o que deveria ser um ato executivo, que é a questão do IPTU, que é um imposto que possibilita investimento para a prefeitura, é um imposto de grande monta para a prefeitura, para o Poder Executivo, que deveria estar em consonância com a Assembleia, com a Câmara Municipal, não conseguem chegar a bom termo sobre isso, e estica a corda de ambos os lados e acaba onde? Na judicialização. Isso, perdemos todos com isso. A política perde com isso. A relevância perde com isso, do valor da política e, sobretudo, a Câmara Municipal perde com isso. Porque, imagina, esse assunto, e esse imposto é assunto para ser tratado no Parlamento Municipal. Agora, não conseguimos chegar no consenso. Então vai para juízo. E o que vem a manifestação, Defensoria vem radicalizando, bloqueando o IPTU. Acho que a Justiça Federal fez de bom senso, porque bloquear o IPTU nesta hora é lacrar o município, é inviabilizar a ação do município. Concordo com a Justiça e vamos ver o andamento desta matéria. Tá? Porque, e ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção da importância da política nesse contexto. O vício é velho, judicializamos a política e perdemos em termos de qualidade, de soberania popular e de cidadania. Brian? Me parece que a decisão da juíza se ateve muito mais à questão técnica do que à questão do mérito, né? Ela alega que a lei de 1985, né, que versa sobre a ação civil pública, não é cabível para processo que tenham como assuntos tributos. Né? Esse é um erro técnico, me parece, por parte da Defensoria Pública. Processualística, né? Ou seja, eu teria que ler a decisão, né? Mas, sob ponto de vista político e financeiro, é uma decisão que teria, se fosse o contrário, teria um peso enorme sobre a economia do município. Esse é um ponto. Por outro lado, a gente não pode deixar de notar que nós já pagamos muitos impostos. A população está certa em se revoltar. Principalmente porque há notícia de reajustes, né, para usar a expressão do secretário, de 2 dígitos. Reajuste de 2 dígitos. Né? Assim, coisa de... Lembra, Thiago? Coisa de 30, 40, a reajustes absurdos até. Veja, em um ano é muito problemático. É muito problemático. Por quê? Porque o contribuinte brasileiro, e aí eu espero que a reforma tributária faça justiça nesse sentido, já é profundamente tributado no seu consumo. Nós vemos isso quando nós vamos ao supermercado. Né? Cerca de 25% é sobre o consumo. Né? E aí você tem, por exemplo, um imposto como o IPTU, que é de competência do município, que também pesa cada vez mais no orçamento familiar. Aí nós vamos para a energia elétrica. Toda vez um aumento também. Mais no lombo do povo brasileiro. Então você tem... Aqui nós estamos tendo em Manaus uma CPI para tratar da taxa de esgoto de 100% da nossa concessionária de água. Então vocês vejam como que é a vida do cidadão comum, e a gente tem que ser muito humano para lembrar desse tipo de coisa. O brasileiro, o afegão médio, né, esses que não estão deitados em camas de 40 mil reais, de sofás de 60 mil reais, eles têm um problema de água, pagam uma água cara, a energia cada vez mais é cara também. Né? Hoje, uma conta de luz, se você está pagando menos que 500 reais, você é um abençoado por Deus. Aí, você tem o problema do IPTU, agora, que se torna um gasto cada vez mais forte no orçamento familiar. E o consumo, os nossos alimentos estão cada vez mais caros.
Hoje as pessoas têm que escolher a semana, um dia no mês que elas vão comer carne. Porque elas estão comendo frango, acho que conseguem, ovo e embutidos. Muitos que até tem estudos que fazem um enorme mal para a saúde. Essa é a nutrição do povo brasileiro. Então, a gente precisa refletir muito sobre a questão tributária. Eu espero que a nossa reforma tributária, que é o assunto do momento, é por isso que eu estou fazendo esse link, a gente precisa refletir muito sobre isso. O brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto. Se a reforma tributária não trouxer uma solução concreta para isso, eu não sei aonde nós vamos parar, porque milhares de pessoas já estão à margem da sociedade, já não tem mais cidadania, já estão passando fome. O Ciro Gomes era um candidato que batia muito nessa questão, que as famílias brasileiras não estão mais fazendo 3 refeições ao dia. É gravíssimo isso, Thiago. É grave. Você falou, Brian, rapidinho, professor, sobre a CPI da Águas de Manaus. A gente tem imagens, tem uma live agora. De ajuste de gestão. Então, quero deixar bem claro que as linhas de investigação continuam. Hoje nós teríamos a segunda oitiva do diretor-presidente Diego Delmagro, que seria às 13h30, e por virtude, eu acredito, do anúncio da continuidade do luto, no qual citei ainda há pouco, e vai ser colocado para apreciação do plenário pelo presidente Caio André, todas as audiências, todas as tribunas populares do dia de hoje deverão ser remarcadas. E é por isso que nós antecipamos, após esse comunicado da concessionária, essa coletiva de imprensa aqui antes do plenário. Portanto, eu quero abrir agora a imprensa em geral para os questionamentos, da mesma forma aos membros presentes aqui desta honrosa CPI e o relator, tentando, claro, ser bem objetivo e breve até todos os questionamentos. A palavra... Fábio Melo, Rede Amazônica, por favor. Bom dia, vereadores. Em relação à proposta que o senhor colocou anteriormente, de reduzir para 50% e zerar aonde não houvesse o sistema de tratamento. A proposta de que... São 8... Aí, ó, vamos voltando por aqui. Nós temos 3 situações concretas que tu fizeste uma boa abordagem. Em primeiro lugar, a questão dos medidores suspensos. Acho que aqui a Prefeitura, com a Câmara... Olha, quando querem, Câmara e Prefeitura chegaram no bom termo. A Câmara marcou uma posição sobre uma leitura paisagística do município e a Prefeitura referendou. Tá? Quer dizer, por força de lei e pela vontade política também da maioria, a questão sumiu do mapa por enquanto. Não sei, tem recurso, naturalmente. Tem a questão, por exemplo, do saneamento básico, que está sendo analisado agora pela Câmara Municipal, a CPI da Água de Manaus. Então está sendo analisado e tem esses jovens inteligentes que estão à frente, que estão pensando e estão articulando. Espero que a Prefeitura contribua com isso, tá? Diretamente. Não venha atropelar a decisão da Câmara Municipal, porque realmente a questão da água está muito caro na economia popular. E a pauta do IPTU, tá? O IPTU, quer dizer, a Prefeitura tem que fazer uma autocrítica também da sua conduta, tá? Tem que fazer uma autocrítica dessa questão. Não pode esfolar o povo como vem fazendo. O IPTU tem muita gente gritando e reclamando, no sentido de que foi feito tudo por satélite. Foi tudo feito por satélite, a realidade é outra. E essa questão bateu diretamente no cofre popular, na economia, no bolso do cidadão, além da dívida que ficou do governo Bolsonaro, que impactou na nossa economia popular. Veja o resultado, está começando a melhorar. Veja agora, a inflação começou a cair e vamos ver se isso vai se equilibrar nesse conjunto de forças que temos. O Brasil é um país jovem, a democracia tem que discutir amplamente essa questão e não é só, nós estamos vendo para fechar, não é só uma questão democrática, não. Isso passa diretamente, como dizia o velho Ciro, o Ciro Gomes, passa pelo modelo econômico. É o modelo econômico que está errado. É o capitalismo que está levando o povo ao esse sufoco também. Então tem que pensar a democracia e o modelo econômico, uma forma de governo, e ver se a gente supera
esses obstáculos da questão do imposto, do tributo que sufoca a nossa nação. Perfeito. Professor, 8h57, eu quero agradecer a sua participação e a participação do Brian e a todos vocês que nos acompanharam nessas 2 horas de Poder e Opinião desta quarta-feira. A gente volta amanhã às 7 da manhã com muita informação para você. Um forte abraço, boa quarta-feira. Tchau. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Poder e Opinião. Primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN. Rádio Palmeira FM 102.1.